Olá pessoal, e hoje nós iremos falar de Zonal 2.4. E chegamos aos finalmente, a última rodada do Zonal 2.4 que aconteceu em Cusco, no Peru, e que deu vagas para a Copa do Mundo. Então a gente vai acompanhar hoje a partida do Alexander Fier, com o candidato a mestre peruano Albert Zamora. Depois eu vou mostrar também a classificação para a gente ver que fim levou todas essas partidas, né, que a gente está acompanhando aqui no canal. Então, sem demoras, vamos iniciar aqui a nossa partida do Fier. Ele começa com E4, o Zamora responde com G6, então uma defesa moderna. O Fier sai com D4, então quando a gente vê lá a importância de dominar o centro, o Fier ele está levando isso bem à risca. Temos bispo G7, C4 e cavalo C6. E aqui o Fier joga com cavalo F3. Pode ser que algumas pessoas pensem, por que não D5, né? Eu não posso jogar um D5 aqui. O problema do D5 é que tem cavalo D4. E aí como que a gente tira esse cavalo de D4? Não tem nenhum peãozinho atrás, né, para poder expulsar ele. Os peões já avançaram. E depois de cavalo C3, tem E5. E aí o cavalo ele fica fixo de vez em D4, né? Ele vai atrapalhar um pouco a saída das peças da ala do rei. E mesmo que eu tome em passant aqui, o adversário toma de D e agora abre a dama. Fica pior ainda a situação se eu resolver tomar, né? Então, por isso que não houve esse avanço de D5 e sim cavalo F3. Porque agora com cavalo F3, se eu jogar D5, o cavalo obviamente não vai poder pular para D4, porque o meu cavalo de F3 está tomando, né? Então, após isso, o Albert Zamora jogou com E5, provocando o D5, né? Então ele quer que o branco jogue D5 para ele jogar o cavalo em D4. E agora sim, se tomar e o peão tomar, eu tenho um problema no desenvolvimento das peças da ala da dama, né? O meu cavalo não consegue pular para C6, para C3, o meu bispo não consegue ir para E3 também. Então eu vou ter que lidar com esse probleminha aqui. Não é tão fácil de tomar esse peão aqui, né? Eu preciso de algumas manobras para isso, né? O cavalo vai ter que fazer alguns pulos. Talvez eu vou ter que fianquetar o meu bispo em B2 também. O problema de abrir esse fianqueta é essa diagonal gigante que dá para o bispo preto, enfim. Acabaria atrapalhando muito o desenvolvimento do jogador das brancas. Então aqui o Fier ele optou por jogar bispo G5. Então qual que é a ideia do bispo G5? Se você jogar cavalo F6, primeiro que vai ficar cravado, né? E aí, segundo que eu vou poder jogar o D5, e se cavalo F6 e eu jogo D5, esse cavalo vai ter que sair. E agora se você opta por um cavalo D4, eu simplesmente estou tomando, né, o seu cavalo. E agora o peão está caindo para a dama. Aqui parece ser um pouco arriscado por conta do dama E7, né? Me parece bem ruim isso aqui. Enfim, mas a ideia é provocar então o cavalo F6 ao invés do cavalo, provocar o peão para F6 ao invés do cavalo. E por que isso? Isso aqui é para você atrapalhar o desenvolvimento do seu adversário. Então, quando você joga F6, qual que seria a casa mais natural para o cavalo? O cavalo F6. Agora ele não tem essa casa. E qual era uma outra questão que tinha? O bispo estava bem numa diagonal aberta, o F6 acaba fechando, então ele atrapalha as duas peças da ala do rei das pretas, né? O bispo e o cavalo. E agora, depois disso, o Fier simplesmente volta o bispo para E3, ameaçando jogar D5 de novo, né? Já consegui fechar a diagonal do bispo, agora eu quero jogar D5. Okay? O Zamora joga D6, com a ideia de abrir o bispo, né? E reforça mais no ponto central. E aqui o Fier joga cavalo C3. Então, poderia rolar um D5 direto, só que aí teríamos cavalo de C por E7 e ameaçar jogar F5, né? Talvez o Fier quisesse evitar entrar nessa posição, né? Porque aí vai começar a avançar esses peões aqui da ala do rei e começar a incomodar o roque menor, né? Já não teria essa possibilidade de fazer o roque menor. Então ele optou por jogar com cavalo C3, segue desenvolvendo, tá melhor na partida. Então começou de uma forma melhor, né? Nada que já garanta a vitória, mas aos poucos ele vai construindo uma vantagem, né? E aqui o Zamora ele comete o primeiro erro, porque ele joga F5. Por que F5 é um erro? Aqui o mais recomendado talvez seria bispo G4. Tenho que desenvolver minhas peças, né? Eu não posso deixar as minhas peças lá. E quando eu jogo F5, além de eu
não deixar o meu bispo sair, ele vai ficar atrás da cadeia de peões, eu tenho uma outra questão aqui, porque eu posso jogar ou com D5, ou então tomando. Né? Porque se você tomar de peão, eu estou criando alguns problemas aqui, né? Estou tomando no centro também. Então são diversas questões. E quando esse cavalo sai daqui, eu tenho uma diagonal aberta direto ao ataque no rei. Né? Então talvez não foi tão legal esse F5 por conta disso. Mas a ideia dele é justamente essa, jogar F5 F4, matar o bispo preto e seguir avançando aqui na ala do rei. Né? Jogar esses peões lá em cima do roque pequeno, caso ocorra. Então tem uma outra coisa aqui também. 5, eu poderia jogar depois dessa troca aqui. Eu tenho uma tomada também aqui. F5 eu tenho essa tomada, né? Porque, obviamente, ele não pode tomar com peão de D. Por que ele não pode tomar com peão de D? Porque eu tô tomando lá, né? E aí ele perde o roque. Ah, mas e se ele tomar de cavalo? O problema é que se você tomar de cavalo, como que você defende agora o ponto de C7? Então, seriam alguns problemas criados, né? E se você joga cavalo E6, eu tenho um cavalo G5, né? E se F4, eu tomo bispo por duplo. E depois de rei D7, eu tenho bispo B6, que é um lance importantíssimo. Por que bispo B6? Porque agora se você toma, meu cavalo tá voltando, né? E aí se você tentar parar essa volta dele, eu tenho C5. Se você tomar de rei, meu cavalo foge. E se você tomar de peão, eu tenho o bispo B5, cheque. E aí quando você toma, eu tenho um duplo e meu cavalo vai sair lá pro outro lado agora. Então o cavalo acaba saindo. Então tinha essa alternativa, né? Tomando em E também. Mas aqui ele acabou jogando o bispo G5. Então ele voltou o bispo para lá, não foi a melhor decisão. Não é um lance que vai comprometer totalmente a estrutura, mas teriam. A gente viu que teriam linhas mais agudas, né? Ainda mais se tratando do Fear, né? O Fear gosta de jogar muito essas linhas agudas, é um cara que tá sempre indo pro ataque. Quem acompanha as partidas dele sabe que o Fear é o cara que ele quer atacar a todo custo, né? Ele cria ataques muito interessantes e de uma maneira bem criativa, né? Mas ele joga um bispo G5 aqui, entendendo que depois de bispo por F6, por que bispo por F6 de novo? Cavalo por F6 vai ficar cravado, né? E aí a gente vai entrar nessa confusão aqui de novo, né? Então ele joga bispo F6 para trocar, e depois das trocas tomou de dama, tá? E agora sim vem o D5. Então dá para perceber que o branco ele tá começando a ganhar mais espaço, né? Então parece que está de uma maneira melhor. Tá tendo dificuldade de posicionar as peças do preto. Né? A gente vê que o cavalo já vai ter que sair de C6, ele vai ser expulso. O bispo de C8 não tá vendo uma clara assim para ele, né? Como ele vai sair de trás dessa cadeia de peões. E o cavalo que tá lá em G8 não consegue sair, né? Então o branco ele começa a ter uma iniciativa nos lances, e o que é bem mais interessante pro Fear. Né? Aqui o Zamora ele voltou o cavalo para B8, lance ok, poderia ter jogado o cavalo D8, poderia ter jogado o cavalo de C7 também, mas cavalo D4 não funciona, né? Porque depois de cavalo D4 eu tomo, ele toma e eu jogo o cavalo B5, né? E eu ataco os 2 pontos agora. Tanto lá em C7 ameaça no duplo, quanto ganhando o peãozinho de D4, né? Então ele optou por jogar cavalo B8, porque agora o Fear ele vai tentar abrir as linhas. Ele joga C5, já tentando quebrar essa estrutura, bem interessante. E o Zamora toma. Não sei se foi a melhor escolha, talvez cavalo E7, né? E deixa tomar, porque se toma, a posição tá mais ok, né? E aí eu já tô preparado para rocar também, né? Eu tenho que tirar meu rei muito rápido do centro, né? O centro ele tá ficando de uma maneira que parece que vai abrir, né? E se eu não tirar o meu rei daí, eu vou ter problemas. Enfim, mas depois, após C5, ele toma em C5, cavalo B5. Então, o cavalo B5, ele ameaçou o duplo lá. Então, é o que o jogador do. É o que o Fear tá buscando, né? Ele joga esse cavalo tocando em C7, e a maneira mais, digamos, sólida de defender é o cavalo A6 que o Zamora jogou. Porque agora o cavalo defende lá tanto o peão de C5 quanto o peão de C7, né? Só que tudo isso aqui já era algo arquitetado. O Fear já tinha pensado nisso e ele joga o lance D6, que é o lance que quebra toda a estrutura. Então é um lance que vai deixar
a posição bem mais favorável para o jogador das brancas, né? Ele quebra toda a estrutura de peões aqui do preto. E após C por D6, temos cavalo por D6 cheque e o rei vai perder o roque, né? Então foi o que eu falei, cavalo E7 naquela hora talvez fosse melhor, justamente para ele conseguir rocar, tirar o rei dessa confusão. Agora que o rei perdeu o roque, o rei vai ter que ficar no meio do tabuleiro. E aí já não é uma posição muito fácil de se jogar, né? Você tem que arrumar lances exatos o tempo todo para não ficar inferior. E em 14 lances seu rei está centralizado com o rei E7, né? Então é um problema gigantesco. Aqui o Fear toma em C8, que não compensa voltar o cavalo, tá? Não tem uma casa onde parece que ele vai ficar bem, até porque quando você toma, o adversário retoma, que foi o caso de Torre C8, você tem a iniciativa. Então o Fear aqui ele vai aproveitar essa iniciativa e ele joga dama D5. Então tocou lá no peão de B7. Então aqui no peão de B7 tocou no peão de E5 também, né? Com o apoio do cavalo. Então um peão vai acabar caindo agora. O Zamora tomou em E4, que não é um lance correto. O melhor, talvez, aqui fosse cavalo C7. Mas cavalo C7 é mais natural, cavalo C7, dama por B7, cavalo H6 e eu consegui desenvolver um pouco melhor as minhas peças, né? Elas ficaram muito para trás. Então talvez assim fosse uma opção mais viável. Mas ele acabou tomando em E4, né? O Fear primeiro toma o peão de E5. E agora depois de dama E6 para trocar, por quê? Assim, a partida ela tá melhor pro branco. Só que se houver essa troca de damas, o branco já não tá tão superior assim. Então, inclusive o branco tem um peão a menos nesse momento, né, se fizer essa troca. E aí, se eu tiro a dama do tabuleiro, meu rei centralizado já deixa de ser um problema tão grande quanto ele é agora, né? Então, a ideia do Zamora é tentar trocar as damas. Claro que o Fear não vai trocar, ele joga lá dama B7. Inclusive, só voltando aqui, quando toma, eu não posso tomar a dama B7 primeiro, né? Porque tá rolando um torre C7, assim, aí tem que voltar a dama e já não tá numa posição tão legal, né? Porque agora quando ele toma em C7, em B7 com cheque e torre C7, ele tinha um dama E4. E aí a posição ele teria ganhado todos os peões e ficaria com uma posição bem ofensiva. Só que talvez ele tenha ficado um pouco receoso por conta dessa cravada, né? Então ele joga cavalo G6, que não é o mais correto. Por que cavalo G6? Porque agora, quando toma, tá caindo o cavalo lá de A6, porque o bispo lá de F1 tá defendendo, tá? Mas aqui talvez a melhor ideia fosse tomar em E4 e depois de cavalo F6, tentando expulsar a dama, né? Pra tomar o cavalo. Aí sim, cavalo por G6, H por G6, a troca as damas, né? Tomando em E6 e bispo lá por A6. No fim de tudo, sobra o bispo por A6. E aí entra numa posição onde o branco tem 2 peões a mais. O rei do preto não tá legal, porque tá bem aberto, não fica mais fácil você conseguir criar situações de ataque e teria uma, creio eu, no nível que o Fear tem, uma vitória bem tranquila, né? Não que com cavalo G6 também não seja, né? Porque depois dessas trocas ele propõe a troca de damas e entraria quase na mesma coisa, só que com um peão de E4. Só que esse peão de E4 não se sustenta por muito tempo, né? Então aqui dama E5, tocou no ponto de B2, roque grande. Então o roque grande, além de eu defender o ponto de B2, eu jogo a torre lá na coluna D, né? Então, ela já entra direto no ataque, né? Então já tô de olho aqui nesse ponto de D6, a minha dama já domina a fileira 6, tá uma posição bem confortável para o jogador das brancas e as pretas não conseguiram ainda desenvolver essa ala do rei, né? Que é um grande problema, assim, trazer essas peças. A posição ela já está bem caótica para o jogador das pretas, né? Aqui cavalo F6, estão tentando colocar um pouco mais de peças no jogo, né? E bispo C4. Então, o Fear conseguiu colocar quase todas as suas peças para jogo, né? Então, tá ameaçando bem ali a posição. O bispo entra numa diagonal bem forte, né? Já fica de olho nessa casa de E6 também. Agora a dama ela ficou meio sobrecarregada, né? Tem muitos pontos que ela precisa ficar de olho. Aí torre B8. Então, torre B8 ameaçou mate aqui, né? Ameaçou mate em 1, hein? Torre D2 defende. E um lance muito correto, né? Melhor do que B3, porque B3 primeiro a dama tá entrando lá, né? Então já não dá nem para pensar. E outra coisa, porque agora eu já me preparo para dobrar a torre, né? Na coluna e dominar de vez essa coluna, né? Trazer mais uma peça para o ataque. O Zamora jogou torre B4 e o Fear respondeu com F4. F4 é um lance bem interessante, porque qual que é a ideia do F4? Ele não pode tomar. Por que ele não pode tomar? Porque eu tô jogando esse, né?
Então dama E6, o rei só pode ir para F8 e depois de rei F8 eu tenho torre F1. E tá tudo cravado aqui. E aí a posição tá totalmente morta pro jogador das pretas, né? Então, o que, que o Zamora fez? Tomou em passant, porque também não tem para onde a dama ir, né? A dama não tem nenhuma casa que ela consiga ir. Opa. Então ele vai ter que tomar. Não dá para jogar dama F5, né? Porque a dama tá entrando em D6 e aí tá caindo a torre, né? Então tem que procurar uma outra alternativa. Ele tomou em passant. E essa era a ideia do Fear, provocar esse em passant, porque ele agora abriu a coluna de E, que é onde está o rei e a dama. Então, agora quando ele toma em F3, ele tá ameaçando torre 2. Tô ameaçando ganhar a dama aqui em um lance, né? O Zamora joga rei F8 para tirar o rei dessa cravada, né? Não que o rei esteja muito mais seguro agora, né? Ainda continua bem ruim a posição. E o Fear joga rei B1. Então dá para entender o porquê que ele jogou rei B1. Aqui talvez o melhor fosse torre C2 direto, para defender esse ponto. Mas ele joga torre B1 porque ele quer tirar a dama, né? E aí já não cai com cheque, né? Se ele for ameaçar alguma coisa lá, ele pode sacrificar o bispo em algum momento. E também tirar o rei de uma possível cravada aqui, né? Nessa diagonal. Então por isso que ele joga rei B1, mas o melhor talvez fosse torre C2 direto, né? Defende tudo e se cheque eu só tiro o rei, né? Não tem nenhum problema aqui rolando. Depois de rei B1, Zamora R joga cavalo F4, dama F4. Dama F4 aqui é um problema, porque ele perde uma oportunidade de igualar o jogo. O lance aqui era cavalo E4. E aí o porquê do torre C2 ser melhor naquele momento, né? Não tinha o cavalo E4. Por que o cavalo E4? Ele tá sacrificando, não pode tomar, porque eu tô tomando em xeque, tá caindo a torre lá de H1, né? A torre ainda tá lá paradinha. Então a ideia era essa, e você cria uma ameaça aqui, aí teria que jogar um torre C2 e cavalo D6. E aí parece que eu tô conseguindo fechar melhor a posição, né? Parece que o preto tá se ajeitando e o branco vai ter que tomar cuidado com essa coluna, né? O peão de B2 acabou ficando fraco. E agora a torre ela tá um pouco fora de jogo, né? Então, olha como o xadrez é. O branco ele tá muito superior, e em 2, 3 lances o preto consegue igualar e já criar alguns problemas também, né? Então o xadrez a gente tem que estar sempre de olho em todas as possibilidades. É algo bem, bem complexo. Mas aí ele jogou dama F4, tocando na torre, no peão e no bispo. Só que depois de torre C2 está tudo defendido, né? Se você tomar aqui, eu vou jogar torre F1, né? E tá caindo lá o cavalo depois. A dama tá tomando também. Então, rei G7 para tirar de novo da cravada. O rei tá tentando se esconder. E torre G1. Agora a torre entra em jogo. Eu tô ameaçando lá. Tô batendo, né? No peãozinho fraco de G6. É a única defesa que tem na frente do rei. Então o branco ele tem uma iniciativa bem interessante. Agora, torre de C, B7. Então, tocando no peão de B2, né? E ameaçando o bispo de C4 também. Então, tá criando alguns ataques, tá sobrecarregando alguns pontos, né? O Pier joga o B3, bem sólido e bem simples. Segura toda a posição, o bispo continua numa. E agora ele não se preocupa tanto com o ponto de B2, né? Então ele se livra dessa pressão que estava na coluna de B. Aqui, o Zamora joga rei H6, e rei H6 é um erro, né? Porque aqui, aqui talvez fosse melhor, ao invés de rei H6, jogar a torre de 4 para B6, para tirar a dama dessa fileira 6. Essa fileira 6 ela tá criando alguns problemas, né? Eu tô tocando no cavalo, se tirar o cavalo eu tô tomando o peão de G, então é um problema que o preto ele tem que lidar. Então talvez fosse melhor expulsar essa dama. Agora vai ter que jogar um dama 4, um dama 3, acho que a 4 é até melhor, né? Pra ficar de olho nessa diagonal. Mas ele acabou jogando o rei H6, é muito estranho, porque ele joga o rei de novo na cravada, né? Porque agora se você tirar o cavalo, o seu peão de G tá cravado pela dama. Então talvez você tenha que lidar com uma situação antes da outra, né? E aqui o Fear joga o brilhante torre de C, G2. Então a análise considera como um lance brilhante, porque está entregando um peão. Então, um bispo. Estou tomando aqui. Opa, de dama. Estou tomando aqui e está cravado, né? E se dama por, torre por, eu ganhei uma peça, não pode tomar, né? O rei está cravado. Então por isso que ele considera como um lance brilhante, né? Então o Fear ele vai lá pro ataque, coloca mais uma pressão no peão de G. Essa é a ideia dele. E agora depois de torre de C, G2, o Zamora joga a torre de 4, B6, então com um tempo de atraso, né? E assim,
A gente sabe que um tempo de atraso no xadrez é crucial, né? Qualquer tempo no xadrez é muito crucial. E aí, torre. Ah, só voltando aqui. Aqui tem uma hora também que se toma, eu posso ignorar essa tomada, né? Esqueci até de falar disso aqui. Eu posso jogar torre por G6 cheque. Depois de rei H7, eu tenho torre H6. E aí eu vou dar mate, né? Inclusive essa é a linha principal. Porque se rei toma, quer dizer, o rei tem que tomar, né? Obrigatório. Aí eu tenho dama por F6 cheque. E aqui ele vai tomar mate, né? Não tem como fugir. E se o rei for para baixo, ele toma mate mais rápido ainda, né? E aí eu tenho cheque, entrega a torre e dou mate. Então, tinha esse pequeno detalhe também. Enfim, mas depois de torre de 4B6, ele joga a torre por G6 cheque, né? O cheque primeiro, rei H7 e bispo D3, outro lance brilhante. Eu larguei a dama, né? Se você toma a minha dama lá, eu tomo um cavalo com cheque. Então tá em cheque, e agora eu tô ameaçando a sua dama também. E você só tem este lance, né? Que é o rei H8. E quando eu tomo em F4, eu ameaço tanto mate lá em F8, quanto o mate aqui em H4 e não tem como defender, né? Então, aqui é mate porque depois de torre H7 o bispo tá defendendo, eu posso tomar, né? Teria um problema que não dá para contornar e aí seria um mate inevitável se tomar a dama. Aqui o Zamora jogou rei H8, então se precipitando a se precavendo desse possível descoberto, né? Só que a posição ela já está totalmente ganha pelo jogador das brancas, pelo Fear, né? Então ele joga dama A3. Então qual que é a ideia do dama A3? Eu quero voltar a minha dama para B2, né? E aí eu vou exercer pressão agora nessa outra cravada. Então já muda um pouco mais a situação. O Zamora tenta um dama E3, tentando alguma coisa. É um momento que ele também já não. Talvez ele já esteja pensando que não tem muito o que fazer, né? E o Fear joga bispo C2 e o Zamora abandona. Porque agora vai entrar o dama B2, não tem como evitar. Tá toda hora ameaçando torre H6, né? Então a dama tem que ficar de olho também. É uma posição insustentável. Então o Fear ele vence essa partida. Ele chegou a 6,5 em 9. Acabou não fazendo um torneio que era se esperado, né? Tinha muita expectativa em cima do Fear, mas a gente sabe que xadrez é complicado, né? Então não foi dos melhores torneios, mas foi um torneio ok. Talvez foi um pouco abaixo do que se esperava. Mas ele não consegue a vaga, né, na Copa do Mundo, mas nós temos a vaga do Cricor, né? O Cricor na última rodada acabou enfrentando o Renato Quintiliano, então um embate de brasileiros, e foi uma partida bem curta aqui, né? Então tivemos um gambito, aí tomou, uma eslava no variante das trocas. Foi uma partida bem amistosa, bem amigável, né, por assim dizer. Então, bem curta aqui, eles passaram um lance, fizeram um desenvolvimento e aceitaram empate de comum acordo aqui. Então, por quê? Assim, o Quintiliano já não tinha muita. Quer dizer, o Quintiliano já não tinha chances de ter a vaga na Copa do Mundo. E o Cricor precisava de um empate. Então, fica bom para todo mundo, né? O Quintiliano não atrapalha um colega da mesma nacionalidade, inclusive colega pessoal, e o Cricor consegue a vaga na Copa do Mundo. E ao final dessas 9 rodadas, essa foi a classificação que nós tivemos, tá? O Cricor ele fez um torneio espetacular, né? Ele teve 3 empates e 6 vitórias, chegou a 7,5. Mas a gente tem que destacar também o Steven Rojas, que foi o campeão do torneio, um MF que ninguém esperava que fosse o campeão. Então a gente tinha alguns GMs muito fortes jogando, como o Cricor, o Fier, o Quintiliano, a gente tinha o Matsura, tinha o Darcy Lima, então esses são só os GMs brasileiros, né? Aí tinha também o Cristian Cruz do Peru, então tinha o Likael Ticona também, que está numa ascendente muito boa, o Flores Quilas, enfim, era um torneio muito forte, né? Então o Steven Rojas foi uma grata surpresa. Ele fez um torneio irreparável, ele empatou só 2 partidas. Ele empatou na quinta rodada com o Cricor e na nona rodada com o Christian Cruz. Então empatou com 2 grandes mestres e garantiu o título e assim a vaga. Então, ao final do torneio, nós tivemos o Cricor em segundo, garantiu a vaga para a Copa do Mundo também. Então, o Steven Rojas e o Cricor estão na Copa do Mundo. Então, teremos sim Brasil na Copa do Mundo de xadrez, hein? Destacar o Quintiliano, que acabou ficando em 8º lugar, perdeu a primeira, mas depois foi fazer um torneio de recuperação. O Fear ficou em 10º, não foi o torneio dos sonhos dele, mas em vista de como acabou indo pro lado errado, ele conseguiu se recuperar bem no final. E
Se a gente for um pouco mais para baixo, nós temos o Matsura que ficou em 11º, o Darcy Lima ficou em 16º, e nós tivemos mais uma participação de brasileiro, que foi o Stefan Moisés, um MF, ficou em 29º, fez 5,5. E o Kaiser Mafra que ficou em 40º. Não jogou as duas primeiras, vale destacar. Tá? E aí ele fez 5 em 5 nas 5 primeiras rodadas. E depois perdeu as duas últimas. Uma pro Fernando Fernandes e a outra pro Darcy Lima, que é um GM brasileiro. Né? Então, um torneio também muito interessante do Kaiser. Tá? Jogando 2 rodadas a menos, fez 5 pontos. Né? Então fez 5 em 7 num torneio desse nível. Então, o Zonal foi isso, a gente acompanhou as 9 rodadas, estamos muito felizes com o Cricor na Copa do Mundo, teremos Brasil na Copa do Mundo, hein? E espero que seja bem proveitosa essa análise, nos vemos nos próximos vídeos, até mais.